Aqui existe alguns comandos de visualização de dados que já estão prontos aqui na biblioteca Pandas. É uma forma de gerar um gráfico sem precisar importar a biblioteca Matplotlib. É claro, se você, de uma forma simples, se você quiser utilizar edições de gráfico, inserir título, legenda, enfim, toda a gama de funcionalidades do gráfico, aí sim você precisa importar a biblioteca Matplotlib. Aqui eu vou mostrar alguns gráficos, por exemplo, de dispersão, de barras, enfim, vamos ver aqui. Dados.plot e o tipo do gráfico, .scatter no caso. O gráfico scatter, ele precisa dos eixos deste gráfico. E como ele precisa dos eixos, como ele vai funcionar? Ele vai ter uma variável x e uma variável y, uma para os eixos das abscissas e outra para das ordenadas. E como ele vai acessar os dados? Através de uma string com o nome da coluna. No caso aqui é uma coluna do volume em relação ao pH. É assim que construímos o gráfico scatter. Olha aqui só. Ele gerou um gráfico scatter que é o gráfico da titulação um gráfico de titulação, onde a cauda da esquerda existe um excesso de hidroxônios. Esta região central é a região do ponto de equivalência e na região direita do gráfico é quando já existe um excesso de base, um excesso de hidroxilas. Vamos continuar. Agora, vão ser gráficos que não vão fazer muito sentido, mas o que eu quero aproveitar já este vídeo para apresentar a funcionalidade da biblioteca. Por exemplo, o gráfico de barras, que não precisa de parâmetro nenhum. Olha aqui só. Existem 3 barras, um para o desvio padrão, que é constante, o outro para o sinal do pH e o outro do volume, que é um crescimento constante. Se eu não quero que apareça o gráfico de barras do desvio padrão. Então você vai ter que salvar em uma variável aqui, seja qual for, e aqui você vai ter que construir um data frame com as colunas que você deseja. Então, se eu quero apagar as barras do desvio padrão, então eu vou inserir dados e vou apagar lá a coluna do desvio padrão. E aqui dentro eu vou colocar o nome do data frame da estrutura que eu desejo, certo? Mas não é... Se você quiser, você testa, já aproveita, já treina o comando drop mais uma vez. Boxplot, muito importante para verificar se existe outliers nele. Em muitas aplicações, plotar um boxplot é uma boa maneira de verificar se existe algum dado que está muito fora do esperado. Tá? No caso é dados aqui, né? Olha, ele gerou três boxplot de cada coluna. É claro, o do volume, como foi uma distribuição homogênea, ele vai ter um boxplot totalmente simétrico. Agora, isso não acontece para o sinal, que já existe uma simetria, porém não existe nenhum outlier sendo apresentado aqui no pH. Também tem o histograma. Agora esse não vai fazer sentido nenhum, mas quero aproveitar e mostrar aqui para vocês. Certo? Isso daqui não faz o menor sentido, mas quero só mostrar que existe todas essas ferramentas de visualização de dados. A partir do momento que você recebe um conjunto de dados, você precisa ter uma visualização para tomar algumas decisões. Então, isso daqui foi a aula. Abordamos sobre adicionar, excluir colunas, como acessar alguns dados da análise descritiva e a visualização de dados de uma análise descritiva. Certo?
Inclusive, se você não mencionar nenhum gráfico aqui no gráfico plot, não colocar só dados.plot, ele vai gerar um gráfico com uma espécie de uma criação de uma tendência de curva aqui, dessa maneira. E para acessar títulos e nome dos eixos, enfim, aí você teria que importar a biblioteca matplotlib.pyplot para ter acesso a esse tipo de comando. É o que nós vamos fazer uma aula aí para frente. Então, na próxima aula, vamos começar a gerar os resultados das derivadas. Da primeira derivada, da derivada reversa e da segunda derivada. Para depois poder realizar a construção do gráfico. Então, te vejo na próxima aula.